Olá, sejam todos bem-vindos. Vânia, Renato, grande Antônio, seu Bones. Oi, Cá. Oi, Denise, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje com um cara muito especial que é o Márcio. Tem uma história incrível na Gol. Seja muito bem-vindo aí, Padilha. Pessoal que está entrando aí. Estava comentando com vocês que a gente vai ter um papo incrível hoje com um cara que tem uma história incrível de crescimento dentro da empresa, como ele transformou uma imobiliária tradicional em uma das referências nossas em São Paulo. Eles têm uma trajetória incrível aí dentro da Remax Gol. A Gol Imóveis virou o Remax Gol. E a gente vai falar com o Márcio aí sobre essa trajetória desses 6, 7 anos aí de conversão, do que ele tem feito para atingir o nível de recrutamento e desenvolvimento da equipe dele, e o tanto que ele construiu de maneira produtiva esse negócio. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ele chegou. Vamos ver aqui, ele já deve estar solicitando a entrada para a gente iniciar aí. Aderlan, Virgínia, sejam todos bem-vindos. Betinho, Betinho, amigo meu aqui de Porto Alegre. Pessoal da Península também, Cauã. Grande Doutor Márcio Santos. Como é que você está? Tudo bem? Bem, e você, Thiago? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo Coisa convite. boa. Pô, eu que agradeço você aí por ter aceitado esse bate-papo aí, para a gente poder compartilhar essa história incrível que vocês têm. Eu digo vocês porque a Vânia faz parte disso e as crianças também, né? Eu acho que isso é muito aquilo tudo que a gente fala, que é a questão de família, né? A história, muitas vezes, da nossa empresa se repete com a história de muitas famílias do McDonald's lá 50 anos atrás. Exato, exato. Agora eu já tinha uma família, agora eu tenho já há algum tempo, há 7 anos, eu tenho a família Remax, né? Que nos apoia diariamente aí e que ajuda no dia a dia a concretizar negócios, a gente a performar cada vez mais, a crescer e a aprender cada vez mais, né, Thiago? Sem dúvida, sem dúvida. Marcião, eu queria, além de te agradecer, eu queria pedir para todas as pessoas aí que estão nos assistindo que se pudessem curtir, mandar coraçãozinho, enviar esse direct para ir para mais pessoas, porque eu tenho certeza que o papo aqui vai ser incrível. O Márcio é uma grande referência, é um cara que vai ajudar muito aí brokers e corretores a ter uma linha de raciocínio com essa experiência de 7 anos, dessa virada de chave que você fez na Gol. E também, gente, eu gostaria de que vocês me pedissem, que vocês pudessem pedir para vocês, que vocês me falassem de que cidade que vocês são, né? Que vocês colocassem aí um grande amigo meu, Marquinhos, que também está aí lá de Curitiba. Faz muitos anos que eu não vejo ele. É só por aqui que a gente acaba se vendo. A Nanda também. Marcião, primeiro eu gostaria de te perguntar o seguinte: como é que estão aí a Vânia e as crianças? Eu sei, o Thales e o Murilo, o primeiro contato que eu tive com eles foi numa convenção e foi muito bacana a convenção, porque eles estavam vestidos de terno e foi, eu acho que uma das vezes que você foi buscar receber a premiação de destaque, né, dentro da nossa empresa. E como é que estão eles todos aí? Como é que está a tua família aí com esse problema que a gente vive hoje, com esse isolamento? Graças a Deus, todos bem, Thiago. Cada vez mais unidos, todos com saúde. Eu amo minha família, minha esposa, meus filhinhos. São meus tesouros. São 2 meninos espetaculares, inteligentes, que ajudam, que estão sempre do nosso lado, se preocupam com a gente, se preocupam com a empresa, perguntam da empresa como está, estamos fazendo negócio, graças a Deus tudo em ordem. E nos Que protegendo, bom. né? Se Deus quiser, a gente vai passar por essa. Espero que todos estejam bem também.
Com certeza, vamos passar assim com muita. Eu vou te dizer, eu sempre digo isso, eu tenho dito nas lives aí, que eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nesse negócio. Sim, Então, eu acho que é um momento de aproximação, é um momento de conexão, é um momento da gente fazer uma autocrítica e um autoconhecimento para que a gente possa estar junto aí nessa saída. Ó, a gente tem aí exato. a Eliane Ribeiro, lá de Portugal, Danilinho, muita Bacana. gente boa aí. Tô vendo muita gente bacana aí, todo mundo, na verdade, né? Ô, Marcião, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, Olá. eu queria fazer me fala um pouquinho, lá a história da Remax Go, me corrija se eu estiver errado, quando eu acho que foi a primeira visita do Hernani, lá atrás, e se eu não me engano do Ed, vocês praticamente tinham uma imobiliária e essa imobiliária era feita apenas de 3 corretores, é isso? Exato. Eu comecei com o meu sogro, apenas o meu sogro e eu, sem mais ninguém, do zero. O meu sogro já era corretor, já tinha bons anos de corretagem. E ele me chamou e falou, Márcio, vem trabalhar comigo na imobiliária, vamos abrir o nosso escritório para te ganhar dinheiro. Começou assim, Sim, vamos ganhar sim, dinheiro. Eu já era formado em Direito, já tinha um AB, e você sabe muito sim, bem que advogado no ramo imobiliário é um pé na roda, ajuda bastante. sem dúvida. E nós começamos do zero, Thiago. Eu e ele, eu dentro do escritório, ele na rua, eu criando os processos internos, contratos, atendendo o telefone, fazendo tudo o que tinha que fazer. E nós fomos evoluindo, trabalhando muito, graças a Deus. Fomos crescendo aos poucos e contratamos uma funcionária e aí foi crescendo e aumentamos a empresa mais para frente, compramos um ponto ao lado que era um bar e fomos colocando corretores na medida do que nós podíamos fazer. Obviamente, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, a formação que eu tinha hoje. E começamos e depois de muitos anos, éramos bem-sucedidos, graças a Deus. Mas tínhamos 3 corretores. Era meu sogro e mais 2 corretores. Eu advogando apenas. E mais depois 2, 3 funcionários. Quando chegou o Perfeito. pessoal da Remax. Graças a Deus. Mas antes disso que eu quero te dizer, qual foi o período que vocês trabalharam dessa maneira, né? Dessa maneira que eu digo no modelo que você conhecia, Tradicional. tradicional. Quanto Sim. tempo foi esse período que vocês viveram dentro do mercado imobiliário tradicional? 10 anos. 10 anos trabalhando de forma tradicional. Sim, então a gente está falando aí de 2005 aproximadamente até 2014. Isso, em 2013, Thiago, dezembro de 2013, nós assinamos o contrato da franquia. Poxa, que legal. E começamos já 2014, já trabalhando e aprendendo, mergulhando de cabeça no modelo, porque Sim, nós entendemos que não adiantava a gente adquirir uma franquia e continuar trabalhando da forma que nós trabalhamos. Embora fôssemos bem-sucedidos, tínhamos um número bacana de negócios, mas nós sabíamos que nós tínhamos potencial para mais, mas a gente estava estagnado. A gente não sim, conseguia mais evoluir e sair daqueles números. E quem me perfeito. alertou isso, Thiago, foi a Vânia. A Vânia tinha saído do banco, ela foi gestora, ela foi gerente de agência, gerente geral de agência durante muito tempo. E ela saiu da agência a meu pedido para a gente poder tocar a empresa. E foi quando nós recebemos a visita da Remax e a gente se interessou, mas foi ela que colocou para mim a possibilidade de, olha, tá todo mundo, todo segmento profissional está convergindo para a rede, trabalhar em conjunto, fazer negócios em conjunto. E eu falei, caramba, é isso mesmo. Até mesmo porque eu estou comentando isso porque eu tinha um pouco a cabeça fechada para isso. A gente era Sim, muito porque decidido. o primeiro momento, né, de empresas bem-sucedidas como as que vocês tinham é o seguinte, né? Por que que eu vou pagar royalties? Por que que eu vou precisar seguir um modelo, sendo que eu consigo dentro do meu conhecimento? Poxa, eu já fiz direito, eu tenho acesso a alguns processos que estão dando certo, eu tenho, claro, poucos corretores, mas corretores produtivos. Eu acho que esse é o primeiro choque inicial que a gente tem quando a gente se depara com isso. E quando ela te alertou com relação a isso, Márcio, como é que foi essa conversa de vocês? E eu acho que também uma conversa
que eu acho que foi válida foi com o teu sogro, porque embora ele tivesse um conhecimento gigante naquela época, com mais de 30 anos de mercado imobiliário, ele também foi positivo, para aderir a essa rede. Como é que foi esse embate familiar aí? Então, Thiago, assim, nós éramos bem sucedidos. Então, assim, isso foi um fator a mais de eu pensar, poxa, por que eu preciso disso, como você falou? Por que eu vou pagar royalties? Né? Por que eu vou deixar o meu nome que eu criei, que eu constituí, que eu estou fomentando aqui há 10 anos no mercado? Já sou conhecido na freguesia do Ó. Exato. Então, isso me colocava na minha cabeça e falava, não faz sentido. Não, né? O meu sogro também foi isso. Falou, vocês vão se dar mal. Não faz sentido. Como que vocês vão mudar o nome? Não funciona, não vai dar certo. Ele foi assim. E hoje, ele é um dos que mais aplica, um dos que participa dos treinamentos, foi em todas as convenções, participa de todas as convenções e vai todos os dias e fica o dia inteiro. Né? Então, para mim, foi muito gratificante, porque, primeiro, nós chegamos a uma conclusão, logo em seguida, depois de pouco tempo, de que nós tomamos a melhor medida para a nossa empresa, para os nossos negócios. Eu tenho certeza que, embora na minha cabeça eu tinha um sucesso, mas eu não sabia que eu podia multiplicar por 10. Certo. Eu não tinha noção disso. Sim, né? Então, eu tinha uma imobiliária com 3 corretores e hoje eu tenho 2 que somam até hoje 27. Perfeito. Então, o crescimento foi exponencial. E, sinceramente, e com muita transparência falando, eu não conseguiria chegar nesses números, e tanto de corretores como de faturamento, se eu continuasse no modelo tradicional. Isso eu tenho dúvidas. Sem dúvida. E uma coisa muito... Eu me lembro da minha primeira conversa, eu acho que o cara que... Tá aí ele nos assistindo, ó, presença do Hernani, o Remo também. Poxa, o Hernani tá aí, ó. Abraço, o Hernani, um grande abraço. O Hernani é um cara, pô, fantástico. Enfim, eu me lembro da primeira conversa que a gente teve com o Hernani, que ele citou o exemplo da Gol. Né? Então, e foi muito bacana, porque a gente tinha também essa ideia de fazer algo diferente, mas a gente não sabia como fazer. E quando a gente se depara com esse modelo, e você falando dessa potencialização, de sair de 3 corretores para 20, hoje? 27, hoje 27. 27 corretores, eu acho que passa muito por uma questão que eu gostaria que você explicasse isso dentro do processo, que é o seguinte, a gente sair de dono de uma imobiliária, que o dono é o vendedor, e incorporar o dono de uma imobiliária com gestão. Que eu acho que isso que foi a grande virada, né, Márcio? Exato. E isso foi dito logo no começo, nas tratativas que eu tive com o Hernani, com o Ed, tudo isso foi dito, mas você não tem noção até você entrar, receber os treinamentos iniciais e depois colocar em prática aquilo. Sim. Então, uma coisa que eu nunca me esqueço, Thiago, é quando eu fiz o FIF. Na época era FIF. Eu já sou um dos velhinhos da Remax, então na época não era nem FIB, era FIF, Formação Inicial de Franqueados. E lá estava o Hernani, lá estava o Peixoto, lá estava o Renato Teixeira. E foi uma semana, e foi lá em Alphaville, a Remax, a sede da Remax não era não era a maravilha que é hoje, era uma sede mais simples lá em Alphaville. Mas naquela semana de treinamento, quando eu terminei, eu chamei a Vânia e falei, Vânia, a gente vai revolucionar, a gente vai crescer, a gente vai se tornar muito mais conhecido, a gente vai ganhar muito mais. Escreve aí. Porque eu nunca vou esquecer uma palavra que o Peixoto falou no treinamento. Ele falou, olha, vocês terão dentro de poucos dias uma Ferrari. Eu nunca vou esquecer disso. Só que não adianta nada vocês pegarem essa Ferrari e vocês não saberem dirigir essa Ferrari, manusear essa Ferrari. E eu falei, aquilo caiu como uma bomba, porque eu falei, caramba, eu tenho muita coisa para fazer. E aquela semana eu falei, eu tô com a faca e o queijo na mão e eu não vou dar margem. Eu falei, eu preciso ter atitude para poder fazer o que eu tinha que fazer dentro da franquia, ou seja, que era aplicar o modelo. E até hoje eu friso muito isso para minha equipe. Eu até faço uma analogia que eu falo, não adianta você comprar uma franquia. E um exemplo, né? Eu gosto sempre de citar uma franquia, sei lá, de perfume,
e aí você coloca... Pode falar, por exemplo, Boticário da vida? Eu falo, ó, adquirir uma Boticário, e aí você não achar que deva colocar perfumes importados, porque qualquer motivo. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso nós colocamos desde o começo. Essa foi a minha filosofia e a da Vânia de tratar o nosso negócio dessa forma. Não comprar uma marca. Não somente comprar uma marca, mas comprar uma marca, pegar esse know-how, pegar esse modelo e aplicar de fato. E para a gente foi difícil, de uma certa forma, Thiago. Eu falo difícil por quê? Porque hoje eu acho que é mais fácil. A rede está muito grande, nós temos muitos bons e ótimos exemplos na rede de franqueados, de corretores, graças a Deus. Mas quando eu entrei há quase 7 anos, a situação era outra. Sem dúvida. Era outra. Eu tinha poucas pessoas para me espelhar. Mas foi de fato, eu consegui entender, e isso é muito importante para quem já é broker, quem é novo, quem está entrando agora, ou para quem pretende entrar, de entender que precisa de atitude, de coragem para, de fato, aplicar, deixar o modelo tradicional de lado, que é o que eu fazia, de captações em aberto, de imóveis que não são precificados corretamente, de prezar pela quantidade e não pela qualidade. Eu entendi isso. Eu entendi. Então, a gente começou a colocar em prática isso diariamente. Sim, sem dúvida. E essa questão de colocar em prática, né, Márcio, eu acho que uma coisa que vale bastante a gente salientar é quando a gente, estou falando agora, porque para quem está nos assistindo, parece meio lógico ou às vezes parece uma maluquice, né? É uma coisa muito louca, que é o seguinte, as coisas elas acabam se repetindo, né? Por exemplo, não basta simplesmente a gente vender o nosso negócio, vender o modelo para alguém, seja, por exemplo, no meu caso, eu vender isso para um franqueado e o franqueado não comprar essa visão. O mesmo acontece com você, franqueado, vender isso para o seu agente e ele não comprar. E isso tem muito a ver dentro desse recrutamento e dessa implantação de gestão. Tem uma frase no livro lá do Todos Ganham, que é aquela coisa, né? Eu preciso beijar na boca de muitos sapos até encontrar uma princesa. E eu gostaria que você contasse sobre essa questão de implantação da gestão, como é que você tem feito isso com a sua equipe? Porque a gente sabe que vocês cresceram muito, mas jamais deixaram de ser produtivos. Né? Hoje, eu não sei como é que é a divisão interna dentro da Gol, se você fica na parte do recrutamento, a Vânia no desenvolvimento, como é que é esse acompanhamento aí hoje? Porque eu sei que o teu sonho é grande. Né? Sim. Vamos lá. Bom, você fez uma pergunta englobando várias coisas. Sim. Então, quando nós entramos, qual foi a minha primeira ação? Eu aprender, porque assim, eu acreditava. A partir do momento que eu entrei e comecei a estudar, Thiago, o primeiro sentimento que veio para dentro da minha cabeça, para dentro do Márcio, foi de caramba, eu acredito nisso. Então tem que acreditar. Eu acredito, só que eu acho, para mim eu tenho mais. Eu tenho paixão. Eu sou verdadeiramente apaixonado pela Remax. Então, o que acontece? É isso que eu tento passar para a minha equipe, desde o começo. Mas lá no comecinho, Thiago, era capacitação. Então, quando eu fiz o FIF, eu falei, pera um pouquinho, eu preciso conhecer o modelo. Eu, como broker, como gestor da minha empresa, eu preciso agora ser um expert na minha franquia para eu poder passar isso com propriedade para os meus agentes. Porque senão não faria sentido. Né? Eu ler aqui, passar aqui e não ter a base, não ter o fundamento do porquê. E eu comecei a estudar isso e depois, diariamente, passando para a minha equipe. Então, a gente entrava numa sala que era a minha sala, vídeos da Universidade Remax, e vamos nos capacitar. Todo mundo junto. E até hoje é assim. E até hoje. Então, essa cultura de aprender, de aplicar o modelo, sempre existiu na minha empresa. Desde o começo, desde o primeiro dia que eu assinei o contrato. Tá? Pode falar. A Vânia? A Vânia, no início, ela era broker junto comigo. E ela sempre foi muito comercial. Né? Ela sempre foi muito comercial.
E em 2017, no começo, eu falei, Vânia, eu vou aprender toda a teoria e você, como é comercial, você vai para a prática. Ela começou a fazer a corretagem apenas no nosso condomínio, Thiago. Apenas no nosso condomínio, para poder aplicar as ferramentas que nós tínhamos. Ou seja, posicionamento, exclusividade, plano de marketing para venda do imóvel, estudo de mercado. Então, eu era a teoria e ela era a prática. Tá? Então, ela começou desde o começo a ter bons resultados na corretagem, porém, ela era ainda broker junto comigo. Então, ela tinha 80%, ela tinha 80% do tempo voltado para a gestão. Em 2017, eu decidi, Vânia, você vai agora ser sua corretora. Nós decidimos em conjunto e ela começou a atuar somente com corretagem. Tá? E aí é onde ela explodiu. Porque ela já começou a ter bons resultados direcionando a corretagem para 20% do tempo. Imagina com 100%. E sim, não só Vânia, outros corretores, como por exemplo o Rodrigo, que eu tenho, que é um baita de um corretor, que tem a Remax no sangue, na veia, como eu tenho, como a Vânia tem. Temos outros corretores, Simone, Cíntia, Renata. Então, bem. Aproveitando esse gancho, e eu quero que você continue falando dessa questão, mas eu acho assim, ó, tem algumas coisas que é importante a gente salientar para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quando a gente fala de aprendizado, de seguir o modelo, de paixão, tudo isso é com um grande objetivo. É com um grande objetivo da gente ser reconhecido e valorizado como profissionais qualificados num mercado onde todo mundo imagina que o corretor é um mal necessário. Então, quando a gente fala de Remax, quando a gente fala do modelo que nós defendemos, que não necessariamente é só a Remax, tem muitas empresas no mundo que fazem semelhante. A gente vai falar de Era, de Keller Williams, a gente vai falar Coldwell Banker, enfim, todas elas têm dentro do seu DNA um modelo onde que nós aplicamos aquilo que a gente aprende. Para quê? Para que a gente possa colher o fruto do nosso trabalho. Porque na corretagem tradicional, o corretor é visto como um mal necessário que está lá apenas para vender imóveis. E a gente precisa, né, colocar isso muito claro, que dentro do modelo que a gente defende, nós não vendemos imóvel. Nós somos uma empresa que presta serviço. Né? O broker para o corretor e o corretor para ora vendedor, ora comprador. Basicamente é isso. Exato. É isso aí. É o que há muito tempo eu coloco isso e a minha equipe cada vez mais tem assimilado. Eles entendem exatamente isso que você falou, Thiago. Óbvio, nós estamos no mercado imobiliário, mas nós lidamos com pessoas. Nós precisamos saber ou aprender a relacionar com essas pessoas da melhor forma. Óbvio, nós temos o objetivo de vender o imóvel da pessoa, mas eu acho que antes disso é realmente sentar com essa pessoa, entender a necessidade dela, para que a gente possa realmente entregar e prestar o máximo serviço que a Remax se propõe. Então, aquele tripé de máximo serviço ao cliente, para que a gente possa obter a máxima comissão e, consequentemente, o escritório ter a máxima rentabilidade, para mim sempre fez muito sentido desde o começo. Então, o nosso negócio está aí. Né? A comissão, a venda, é a consequência de um trabalho anterior, que é a nossa capacitação para que a gente possa se relacionar e atender bem o cliente. O restante é consequência. O restante é consequência. Não tenho dúvidas disso. Sem dúvida. E a famosa excelência. Marcião, conta um pouco mais sobre a gestão. Como é que você tem hoje? Como é que é a dinâmica da tua semana como gestora aí? Como é que é a tua atividade de segunda, de terça, de quarta? Com que frequência você reúne essa tua turma com treinamento? Que tipo de KPIs que você analisa? Como é que é feita essa gestão dentro da empresa imobiliária Gol? Joia. Cada vez mais, óbvio, a gente sempre está aprendendo, evoluindo e melhorando, né, Thiago? Então, eu tenho consciência disso, sei que preciso aprender mais, sei que preciso evoluir. Essa é a premissa de qualquer gestor. Todos nós. Né?
A gente tem que entender que a gente sempre precisa melhorar. E cada vez mais eu estou melhorando. E uma questão, um acontecimento que fez com que eu melhorasse bastante, aí eu respondo a sua pergunta, foi um treinamento que eu fiz com o Shaw Power da Remax, da Universidade Remax Americana, aqui no Brasil. Sim, o Chan. Onde ele abordou em 2 dias de curso sobre o papel realmente do broker recrutador. Então, entrando na sua pergunta, hoje eu tenho de 70% a 80% do meu tempo voltado para recrutamento e treinamento. Tá? Eu consegui formar uma equipe de corretores, da qual tenho muito orgulho, faço sempre questão de frisar para todo mundo que eu falo, porque hoje todos os meus corretores, eles fazem, desde o começo até o fim, toda a negociação, não precisam quase que de apoio, e graças a Deus, a essa capacitação, eu tenho condições de desenvolver aquilo que eu preciso. Ou seja, que é envidar esforços para recrutamento e capacitação de todos esses corretores. Tá? Sem então, dúvida. Hoje, 70% a 80% do meu tempo é voltado para os meus agentes. De que forma? Recrutando, fazendo treinamentos semanais, ou seja, todas as quartas-feiras a gente se reúne para fazer esse treinamento, falar sobre boas práticas, entender o mercado, reconhecer esses agentes, tá? E o restante dos 20% eu cuido da parte administrativa, tem a parte de negociação onde eu trato de contratos, enfim, perfeito. Locação. Ótimo, ótimo. E dentro desses treinamentos de quarta-feira, me fala um pouquinho mais como é que você divide essa grade, né? Porque quando a gente fala de treinamento, é importante as pessoas que estiverem... Tem muitas pessoas que eu estou vendo aqui que não são da Remax, mas também tem muita gente que é da Remax. Queria mandar um abração aí para o Bruno Foschini, para o Danilinho, para o Ricardo Machado, a Verônica também, a Verônica, que é a esposa do Fabinho, tá aí o Fabinho também, lá de Guarulhos. E aí é o seguinte, como é que é feita essa dinâmica das quartas-feiras dos treinamentos, né? Como é que você divide isso? Porque quando a gente fala de treinamento, e aí me corrija se eu estiver errado, uma coisa que é fundamental para efetivar o resultado do nosso negócio é a qualificação de preço, né? Como é que são esses treinamentos e como é que você divide essa grade ao longo do mês? Joia. De quarta-feira, Thiago, é um treinamento geral, é uma reunião, um treinamento onde nós conversamos com todos os agentes e a gente aborda diversos assuntos, tá? E nós temos também o treinamento de terça e quinta, acabei esquecendo de falar, que é um treinamento que eu criei, que chama TARD, ou seja, treinamento avançado para agentes da Remax Go, ou seja, é voltado principalmente para os agentes que ingressam na Remax e não têm experiência no mercado, ou que vêm do mercado tradicional, mas não conhecem o modelo. Então, é um treinamento intensivo de 2 vezes por semana, onde nós criamos um planejamento, um programa que começa como ele deve e como que ele aprende, como que ele faz para poder dominar a ferramenta do Max Pro, porque o agente, uma das primeiras coisas, ele tem que aprender a como dominar a ferramenta. Sem dúvida. Ele vai ter disposição, que é um verdadeiro CRM para ele. Gigante, gigante. Então ele vai aprender a dominar a ferramenta, depois ele vai aprender como que é a estrutura da Remax e a filosofia, a cultura da empresa. Isso desde o começo eles aprendem, a gente passa isso para ele. Eu friso isso praticamente em todas as conversas que eu tenho com ele, né? Com eles, de que eles devem entender e conhecer a empresa que eles trabalham. Sem dúvida. Cultura, modelo, filosofia. Porque se não fizer sentido para ele, como faz para mim? Alguma coisa está errada, e aí o seguinte, né? Errada. Aí, e se isso acontecer, é importante sentar, realinhar essa expectativa, e se não fizer sentido igual para ambas as partes, eu acho que esse é um casamento sem futuro. Né? Porque daí a gente... Isso a gente acaba... eu falo muito isso nos treinamentos que a gente dá aqui, dentro da regional, a gente tem aqui a cada 45 dias, são 3 dias, são aproximadamente 24 horas de treinamento dividido em 3 dias. E aí a gente também
fala muito da cultura, a gente fala de prospecção, a gente fala de posicionamento, a gente fala de estudo de mercado, de plano de marketing, de documentação, de Max Pro, enfim, a gente também compila isso e isso dentro desse alinhamento, né, dessa visão, o que é muito importante o agente ou o corretor ter o entendimento que essa é uma empresa que não é filantrópica e que tem um custo caro para esse negócio estar lá na ponta, né? Então, essa valorização que a gente dá para eles, ou que você aí dentro dessa gestão das quartas-feiras, desse alinhamento, vai fazer com que ele tenha uma vida imobiliária muito mais produtiva, porque esse é um negócio bilionário, né? Sim, Thiago, eu tenho muito problema quando o corretor entra, porque já no recrutamento eu já passo tudo isso para ele. Eu já falo, no segundo bate-papo, que é o que eu participo, que é para fechar com o corretor, com o candidato, eu falo muito sobre a nossa filosofia, sobre o nosso modelo de trabalho. Eu falo, por exemplo, sobre o FII. Sim. Né? De Sim. que ele tem essa obrigação ou esse custo do FII, porque isso vai ser favorável para a carreira dele. Sem dúvida. Eu trato dessa questão e mostro para ele que é um investimento na carreira Sim. dele. Porque, de fato, ele é um empresário, ele é empreendedor da carreira dele. Sim. Então, quando ele entra, ele já entendeu, obviamente, dentro das limitações, boa parte do que é a Remax. Óbvio que no dia a dia ele vai aprender bastante coisa. Como você falou no treinamento, a gente vai falar sobre redes sociais, sobre escritura, sobre posicionamento, como o corretor deve encarar a profissão dele. Sim, né? sim. De não ter dia, de não ter hora para trabalhar. Sim, e isso é muito legal, porque quando a gente, essa questão da gente não ter dia, da gente não ter hora, e só colaborando com as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente fala de um FII, é quando a gente coloca alguém num nível de empresário, de entendimento, para que ele possa trocar uma comissão limitada por uma máxima comissão. Exato, exato. Exatamente. E quando nós falamos da parte do corretor premium, quando ele entra, já passamos para ele de que nós estamos aptos a prepará-lo para chegar a receber 60% até 70% de comissão, eles falam, pera um pouquinho, é aqui que eu quero ficar. E eles veem isso em mim, eles enxergam isso em mim, porque eu mostro para eles que a minha preocupação como gestor da unidade vai ser capacitado para poder chegar nessa situação, Thiago. Sem dúvida. Então, eles sabem disso. É um compromisso que eu firmo com todos eles. Sim, que o teu objetivo só vai ser alcançado quando eles alcançarem os objetivos deles. Exatamente. Essa está na nossa missão, né? A gente firma um compromisso de, a partir do momento que eles entram, de construir esse plano de carreira. Sim. Sabe? Sim. Com muita responsabilidade, com o pé no chão. E eles acreditam. Eu nunca tive muito problema com isso, porque a gente sempre agiu com muita transparência. E quando a gente conhece o modelo e a gente passa isso, Thiago, não tem como dar errado. Não tem. Não tem. E o bacana dentro dessa gestão, desse acompanhamento e dessa visão, porque eu acho que o grande segredo que lá atrás, em 73, o David Liniger conseguiu passar para aquelas pessoas que estavam ingressando em 74, em 76, que foi a questão da visão, né? Da visão de ter muito claro, ter muito claro o objetivo de que todo gestor quer que o agente seja muito bem remunerado, que tenha crescimento, que não vai ser enterrando esse cara que a gente vai crescer. Pelo contrário, quanto mais agentes produtivos, mais a tua agência vai se destacar. Perfeito. E eu explico o porquê que eu invisto o meu tempo, porquê que é muito importante, Thiago, e o que não acontece em muitos escritórios tradicionais, que é a transferência de conhecimento. Em imobiliárias tradicionais, eu falo, porque eu já fui dono de imobiliária. Você já viveu, né? Você não transferia conhecimento naquela época. Eu não transferia. Foi uma das coisas que eu aprendi na Remax, que é a importância de se transferir conhecimento, porque quanto mais conhecimento esse agente tiver, mais negócios ele vai fazer, mais ele ganha, mais, consequentemente, eu ganho.
e o cliente vai ganhar em serviço. Tem, sim, Então, sem dúvida. é um modelo Todos perfeito. ganham, né? É. Todos ganham. Se não fosse um ótimo modelo de negócio, não faria sucesso há 47 anos como faz, não é verdade? E eu me lembro agora o Léo entrou aí também, mandar um abração para ele lá no Distrito Federal. Fala, o Léo, Léo um estava abraço. com a gente também lá em 2017, quando nós fomos jantar lá em Las Vegas, que estava você, a Vânia, o Remo, o Fernanda, a Acre, tinha bastante gente aí, e eu me lembro muito que você falou o seguinte: é maluco, porque no modelo tradicional eu jamais imaginei que eu teria uma empresa global onde nós estivéssemos aqui falando do mesmo negócio como se fossem sócios e transferindo esse conhecimento, né? Que é isso que as imobiliárias tradicionais não entendem. Como é que a gente não tem segredo? Né? Os caras me perguntam, mas Thiago, qual é o segredo? Cara, eu falo para eles, não tem segredo. Não tem segredo. Que segredo é esse? E é engraçado que eu tenho amigos, agentes, conhecidos que trabalham no ramo, e aonde já surgiram oportunidades, Thiago, eu falo, não, vamos fazer essa negociação. Eu divido, eu faço questão, vamos atender bem o seu cliente. Eu não me importo em dividir. E sabe o que eu recebo às vezes, Thiago? Recebo negativa. Não, eu vou... negativa. eu vou te falar uma coisa que parece maluco. Tem aí, ó, a Denise que está assistindo essa live e o Ledur. A Denise é uma agente lá do Castione e ela trabalhou numa outra empresa que também é franquia aqui e tal. E há uns 3 meses atrás ela estava com um cliente comprador e ela não tinha o produto que o cliente comprador queria dentro da agência dela. Esse imóvel estava em 6 imobiliárias. Ela ligou para a primeira para fazer parceria, não aceitaram. Ligou para a segunda, não aceitaram. Na terceira, ela falou para o seguinte: querida, deixa eu te explicar, você não está entendendo. Esse teu imóvel está em todas as outras imobiliárias do bairro. Se você não quiser fazer uma parceria comigo, eu vou direto. E as pessoas não conseguem entender essa relação nossa com o mercado, que é o objetivo de transformar esse mercado num mercado onde o profissional seja o agente da transformação e que tenha essa maturidade para entender que nós todos estamos dentro do mesmo ecossistema. Exato. É que, infelizmente, Thiago, alguns dos nossos colegas, e são, infelizmente, da corretagem tradicional, eles não enxergam a categoria, né, os membros dessa categoria como parceiros de negócio. Eles não enxergam. E nós temos, infelizmente, ainda vivenciamos isso aqui na freguesia. E tanto é que já faz algum tempo, uma coisa que os nossos agentes fazem, e fazem muito bem, eles têm os seus parceiros de fora da Remax para gerar negócios. Porque foi uma opção que nós tivemos, uma alternativa que nós criamos para poder tentar fomentar isso, para mostrar para eles que o que nós queremos é fazer negócios em parceria para que todos possam ganhar e para que o cliente seja defendido, porque a nossa preocupação é o cliente da ponta, que é o vendedor, ou até o comprador que precisa realizar o negócio e às vezes não faz o negócio porque existe esse tipo de situação ainda. Sim, e uma situação... É inacreditável. É inacreditável e é uma situação que vai contra o princípio básico da excelência no atendimento. Mas eu queria pegar um gancho, que era o seguinte, né, Márcio? Você que é advogado sabe muito bem o nível de categoria que existe de união dentro da OAB. Quem sabe um dia você acha que nós teremos essa união que existe na OAB? Eu tenho certeza que nós chegaremos a isso. Eu tenho certeza. Você tem certeza disso? E nós seremos responsáveis por isso, Thiago. Sem dúvida. Sem dúvida. Se nós não acreditarmos que somos capazes e cada um de nós, seja numa localidade, aí a gente tem gente, eu estou vendo aqui, ó, pessoal de Ribeirão, de São Paulo, de Novo Hamburgo, Curitiba, tem gente do Brasil inteiro. O Eustáquio, mandar um abração para ele lá, o pessoal da Zona Mata Mineira, Belo Horizonte, enfim, gente de Portugal. Cada um de nós tem a obrigação de levantar essa bandeira com maturidade, com paixão, porque se nós não nos unirmos, nós jamais teremos uma categoria e jamais
sonharemos com o MLS brasileiro que existe Exato. hoje, né? Que é um grande exemplo dos Estados Unidos. E nós vamos chegar. Eu sou muito positivo em relação a isso, eu acredito muito. Até mesmo porque eu e muitos outros brokers do Brasil, nós já entendemos muito bem como funciona, nós acreditamos nisso. E nós sabemos que isso dá resultado. O que nós precisamos, Thiago, cada vez mais, nós como brokers, né, é da gente passar, transformar, transferir isso para os nossos agentes. Os nossos agentes precisam acreditar que isso vai acontecer um dia. E já está acontecendo. Já está acontecendo. No meu bairro, no nosso bairro, a gente faz isso. Encontramos dificuldade e é normal encontrar. Cabe a gente, Thiago, fazer essa transformação. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que tem essa dificuldade. Exato. Nós vamos fazer essa transformação. A Remax vai fazer essa transformação no Brasil, eu não tenho dúvidas. Sabe por quê? Sem dúvida. Porque nós já somos a número 1 do Brasil. Nós já somos a que mais vende imóveis no Brasil, imóveis usados. Sem dúvida. Nós somos a franquia, a empresa imobiliária que mais corretores tem no Brasil. Não é verdade? Então, nós seremos responsáveis. Daqui a alguns anos, quando isso acontecer, eu vou ter orgulho de falar, eu fui um dos responsáveis. Você imagina... Foi responsável. Sem dúvida. E eu queria fazer o seguinte, queria fazer um paralelo aí. Você imagina o sentimento de um cara que está nos assistindo agora aí, queria mandar um abração para ele, que é o Renato Teixeira, que foi o cara que teve a coragem, com todo o sucesso que ele já tinha, de trazer esse negócio para o Brasil e ele olhar 10 anos depois e imaginar que nós somos hoje quase 5 mil agentes, são 4 mil e poucos. A gente tem aí quase 380 agências em operação. Então, isso, né, Márcio, tá diretamente ligado ao nosso DNA. Esse DNA, essa paixão, e eu acho que isso tem muito a ver com a paixão pela corretagem, a paixão pelo cliente, a humildade. Uma das coisas que a Remax mais me ensinou foi ser humilde. Humilde para aprender, resiliente para entender que eu preciso bater a poeira diariamente, levantar e continuar em frente, e o comprometimento de aplicar tudo aquilo que eu aprendo. Eu acho que isso é o que nos traz assim e que nos transforma. Exato. Eu não posso deixar de falar e agradecer. Eu sei que o Renato Teixeira está aí na live. O Renato Teixeira, para mim, é uma das pessoas, juntamente com o Ed, com o Peixoto, com o Hernani, meu Deus, também. São meus ícones, foram as pessoas responsáveis por onde eu estou hoje, porque acho que não dá para mensurar o insight que o Renato Teixeira teve, a coragem que ele teve, a atitude que ele teve de ir para os Estados Unidos, comprar esse modelo e trazer para o Brasil. Né? Então, sem isso dúvida. É grandioso, porque nós somos hoje quase 400 brokers, 400 agências. Então, ele foi o responsável por isso. Ele, sem dúvida, ao ir para os Estados Unidos e trazer, ele foi o responsável, foi o primário aí da responsabilidade. A gente está transformando esse mercado imobiliário agora, Thiago. Sem dúvida. Não é sem verdade? dúvida. Então, a ele fica meu respeito, minha gratidão, toda a minha admiração. E é uma pessoa que sempre vai servir de referência para mim. Sem dúvida. Mandar um abração aí ao Jaque, o Mato Grosso, Danilinho. Mandar um abração para o Beto aí, ó, um abração para o Leco, lá de Cachoeirinha. E o seguinte, Marcião, a gente está chegando nos últimos 15 minutos. Eu queria abrir, galera, para vocês, perguntas que vocês queiram fazer para o Márcio, que a gente está aí batendo um papo sobre essa gestão, sobre o dia a dia dele, sobre as escolhas. Márcio, antes que o pessoal comece a mandar a questão das perguntas, eu queria te fazer o seguinte: quais são 3 perguntas básicas que você utiliza no teu recrutamento e se você pudesse dizer para nós aí 3 coisas que você mais admira, que você conseguiu implantar no menor espaço de tempo dentro da Gol aí, você e a Vânia. Tá, vamos lá. Vamos começar por essa última aí, que é a questão do que eu consegui implantar. Eu acho que uma das 3 coisas mais importantes é de que a gente tem que ter a união para fazer a corretagem em parceria, independentemente
com quem seja. Tá? A partir do momento que nós entramos na rede, Thiago, uma das minhas preocupações foi de explicar que o nosso negócio é de fazer partilha. O nosso negócio é de partilhar. E nós sabemos muito bem que dentro da corretagem, isso nós já comentamos agora há pouco tempo, isso ainda, infelizmente, é difícil na corretagem tradicional. Então, a minha primeira preocupação foi de colocar isso para a minha equipe, que a gente tem que ter a ideia de partilhar, porque a nossa empresa tem como filosofia partilhar negócios. Perfeito. Tá? A segunda foi de que realmente todos os nossos esforços têm que ser voltados não para um fechamento, não para a comissão. Todos os nossos esforços têm que ser voltados para o nosso cliente. O corretor tem que voltar o negócio dele para o cliente. Ele tem que se capacitar e entregar para o cliente o máximo serviço que a Remax passa. Se ele não entender isso, não vai fazer sentido para o negócio dele, nem para o meu, nem para a Remax. Perfeito. E eu posso acrescentar só um detalhezinho aí, porque tem muito broker assistindo a gente. É fundamental que cada broker ou cada dono de imobiliária, o dono de imobiliária tradicional que está nos assistindo agora, eu quero que ele pense o seguinte: quem é o cliente dessa imobiliária? E o primeiro cliente da imobiliária é o corretor de imóveis, é o agente. Esse é o cara que ele precisa desenvolver, que ele precisa treinar. Porque enquanto ele não entender que o negócio dele depende dos agentes dele, ele tem apenas uma imobiliária. E ele nunca terá uma empresa imobiliária. Exato, é isso aí. E eu tenho orgulho de falar isso, porque hoje eu tenho uma empresa que é voltada para essas pessoas, e os meus clientes, que são os agentes, são as pessoas mais importantes para mim nesse negócio. Sem dúvida. Então, cada vez mais eu tenho feito ações para que eu possa cada vez mais direcionar o meu tempo para eles, a minha atenção para eles. Seja através de treinamento, seja através de uma reunião, seja através de um fechamento de negócio, ou de um simples bate-papo, e até mesmo sentando e conversando, como eu já faço há algum tempo, falar sobre fotos, falar sobre como o anúncio dele pode ser melhorado, do porquê que ele pode captar um imóvel com preço abaixo, ou atender e resolver a necessidade do cliente. Então, isso vai ser a minha realidade sempre, Thiago, é onde estou querendo chegar. Cada vez mais direcionar os meus esforços, o meu tempo para o meu agente, para, consequentemente, esse agente fazer o mesmo com o cliente dele, que é um vendedor. Sem dúvida. E o comprador, de uma certa forma, obviamente, né? Show, show. Deixa eu ver aqui, chegou algumas perguntinhas aqui. Tem uma pergunta aqui. Hoje, quantos imóveis você tem sobre a tua gestão de compra e venda dentro da Remax Go? Eu vi isso na semana passada, em torno de 185 imóveis. 185 imóveis. Hoje, meus corretores, Thiago, eles não têm mais do que 25 imóveis na carteira, tá? Perfeito. E alguns corretores, como a Vânia, por exemplo, tem 12, não passaram de 12. Lembrando que a Vânia, no ano passado, ela vendeu 22 imóveis. É um número bastante expressivo, porque a gente tem aí um número de quase 2 vendas mês, né? E aí eu não sei se esse número são 22 transações, porque pode dar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da maneira como a gente lê esse negócio. 22 negócios fechados. Eu não estou contando em uma transação 2. Tá. Se eu fosse contar 2, eu multiplicaria esse valor. Tá, esse número. Perfeito. Betinho, já vou te responder. 28. Betinho está perguntando quantos agentes hoje tem na Remax Go. 28, é isso? 27. 27, Betinho. 27 agentes. Esse ano, com a abertura da segunda, Thiago, eu recrutei 10. Show. 10. Não, e eu queria dizer o seguinte, né? Essa nova agência tua ficou um negócio estrondoso. A primeira vez que eu vi as fotos, e eu te mandei, né? Eu falei, pô, Márcio, me manda essas fotos aí, porque eu sou um cara que gosta de ter ideia. Ficou de fato bom. Ficou linda. Ficou uma agência
poxa, eu vou te dizer que está aí entre as top 10 do Brasil. Ô, Thiago, uma coisa muito interessante, deixa eu só frisar, desculpa te interromper. Claro. Muitas pessoas falavam, poxa, parabéns, que bacana que você fez o seu escritório. Eu falei, não, não é meu. Eu não fiz isso para mim. Sim. Eu fiz isso para os meus agentes. Sim. O nosso negócio, a minha visão é de que eu faço aquilo, eu deixo daquilo para que o meu cliente, que é o corretor, se sentir satisfeito, sentir ter prazer em trabalhar nessa agência e, consequentemente, atender bem o cliente dele. Então, Sim. isso foi voltado para eles, não foi para mim, não foi para o meu ego, foi para eles. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que a gente aprende também nesse negócio chamado Remax é que o nosso ego não existe mais, né? Isso é coisa do passado. A gente está aí numa vibe bem diferente. Exato. Pessoal, eu não sei se quem mais tem aí. Eu vou fazer um resuminho agora, Márcio, porque a gente está chegando nesses últimos 8, 10 minutos. E aí, uma coisa que eu gostei muito foi a questão que você mencionou aí, da virada de chave, logo que vocês adquiriram, né? Você, o seu Wilson, que é o teu sogro, a Vânia, essa virada de chave de uma imobiliária para uma empresa imobiliária, a questão também da paixão do Murilo e do Thales pela empresa, do envolvimento deles pequenininho. A gente vê eles sempre nas convenções, com as medalhas, com os troféus que vocês ganham. Uma coisa que também me chamou muita atenção, a questão da união, da partilha, da evolução constante, dos teus 80% de tempo destinados ao recrutamento, às novas contratações, ao desenvolvimento dessa equipe e também, obviamente, dessa semana, né? Da semana que eu digo, de você ter a quarta-feira de treinamento, de você ter esse acompanhamento, do número mágico, que é aquela coisa. A gente brinca que 20, 20, 20, né? No ano de 2020, no mínimo 20 agentes por loja e cada agente com 20 imóveis. A Virgínia está falando aqui um pouquinho mais o que ele fala para o corretor no recrutamento, né? Eu acho que é um pouquinho da visão e do sonho, né? De como é que você faz essa escolha dentro do recrutamento. Eu falo, bom, respondendo essa questão da Virgínia, o que eu falo, talvez não é o que eu falo, talvez, Thiago, é da forma que eu falo. Talvez é o segredo do recrutamento, além do que falar, mas da forma do que falar. Isso eu vou falar na quinta-feira agora, que vai ter o webinário da Remax sobre recrutamento. E eu acho que o que faz muito sentido no recrutamento, Thiago, é a forma que a gente fala. Sim. Então, antes da forma que a gente fala, isso está muito ligado ao acreditar, ao amar, ao estar apaixonado pela franquia, como eu estou. Né? Sim. Então, Sim. eu falo com entusiasmo, eu falo sobre que é uma empresa que ela foi criada unicamente para o corretor, que não existe uma empresa no mundo que foi criada para que o corretor seja a estrela do negócio, para que o corretor ganhe a máxima comissão, podendo ser 60%, 70%, 80% ou 90%, como em outros países. Sim. Ou seja, uma empresa que criou uma universidade, uma empresa que criou um modelo que é voltada para que o corretor performe e ganhe. Sem dúvida. Ou seja, a estrela, quem está no topo da pirâmide é o corretor. Sem dúvida. E quando eu começo a destrinchar como isso funciona, que leva algum tempo, com entusiasmo, com paixão, aquele cara que tem o perfil, que é empreendedor, é muito difícil ele falar não. É muito difícil ele recusar. Eu sei enxerga isso. Isso é o seguinte, né, Márcio? Existem 2 tipos de corretores imobiliários no mundo. Os que amam a Remax e um segundo que não conhece o que é Remax. Exato. Só existem 2 tipos de corretores no mundo. Os que amam a Remax e os que não conhecem o que é Remax. Por quê? Que não conhecem. E por isso que no meu recrutamento, Thiago, eu também faço menções, por exemplo, como a Remax Alliance. Sem dúvida. Eu tive lá. Você soube
eu tive lá com eles em 2017 e a gente fez um treinamento de um dia lá e o número deles é impressionante, porque eles têm 1.200 agentes, ele tem um FII mensal mínimo de $900, que chega a $1.500 mês por agente, e lá ele começa com 75 e chega a 90 do puro, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção lá na Allianz também, porque o número deles é estrondoso, né, em Denver. Só que eles estão nesse negócio desde 86, se eu não me engano, é um negócio que tem quase 30 anos aí. São 9 agências, Thiago? Puxa, se eu falar quantas agências são, eu não vou me lembrar. Mas assim, eu acho... são 1.200 agentes, tá? 1.200 agentes. E uma coisa que é absurda lá, que me chamou muito a atenção, foi a maneira com que ele distribui a forma de comissionamento. Ele chega, ele faz um plano anual, onde ele diz, eu vou gastar X milhões de dólares e aqui eu tenho 100 espaços para quem vai ser 70, 200, porque lá ele tem o sistema, os escritórios de tamanho diferentes. O Fabinho está falando, são 23 agentes. O Fábio estava junto com a gente lá nesse treinamento. Nós tivemos com o dono da Allianz lá, porque ele deu um treinamento para nós em Denver também. Então é uma agência incrível para a gente se espelhar. Eu uso esse modelo, eu me espelho nesse modelo e aquilo que você comentou no começo, onde eu quero chegar. O meu objetivo é ter 10 agências, todas elas na freguesia do Ó. A Paula Correia perguntou aonde que eu atuo. 95% dos nossos imóveis são na freguesia. Nós temos Pirituba, que fica ao lado, que é onde eu moro, e a Vânia trabalha alguma coisa aqui. Então, praticamente, 95% é freguesia. Cada vez mais a gente quer aumentar o nosso market share na freguesia. E o intuito é o quê? É de abrir 10 agências, de 25 agentes a 30 agentes em cada uma, porque o nosso objetivo é formar um pequeno exército de agentes especialistas na freguesia e dominar. Perfeito. Como a Allianz fez. É isso. Perfeito. Marcião, eu queria te agradecer muito. A gente tem aí 2 minutinhos. Queria agradecer muito a Vânia. Queria mandar um beijão especial aí para os teus filhos, para o teu sogro, para toda a tua família. Vocês são um casal que a gente admira muito, que não é à toa que vocês têm o sucesso que vocês têm. Toda a família Remax aí apaixonada pela história da Gol. Tá aí o Renatão, que não me deixa mentir, que conhece você há mais tempo que eu. Tem muita gente na empresa. E queria deixar aqui uma mensagem a todos que não desistam dos seus sonhos, né? O Akron está fazendo uma live agora com o Rick Carruf e depois tem uma outra live bacana aí, às 6h30, com o Ivan do Espírito Santo, junto com o Mago, que escreveu o livro agora, agora eu esqueci o nome dele, me fugiu. O Mago do Mercado Imobiliário, já vou me lembrar. Mas, enfim, queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui. E aí você tem 1 minuto e meio para falar. E obrigado, porque a live foi tua. Obrigadão aí pelo teu tempo. Que é isso. Eu agradeço o convite. Mais uma vez, desejo que você e sua família fiquem bem nesse período aí de pandemia. Desejo muito sucesso a você. Igualmente, a todos que participaram da live, desejo muito sucesso, que todos estejam bem em suas respectivas famílias. Agradecer do fundo do meu coração, Thiago. Eu vi que tem muitos agentes meus aí participando da live. Sou muito grato a vocês, muito orgulho de ter vocês na nossa equipe. E que aquilo que você comentou também, depois dessa pandemia, nós vamos voltar para o mercado diferenciados, mais maduros, mais humanos, ainda mais humanos, e a gente vai fazer mais ainda a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Agradeço a todos vocês, gente. Gente, brigadão aí, brigadão a todos, um super beijo, fiquem com Deus. Quem quiser acompanhar, tem o Akron com o Rick Carruf, que tem uma história incrível, e depois tem o Ivan do Espírito Santo lá, que também vai ser uma live bacana. Marcelo, um beijo, obrigado, fiquem com Deus, beijão na Vânia e nas crianças aí. Força. Obrigado, Família valeu, irmão. Sempre. Remax, beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Vamos.